Salve, torcedor vascaíno! Bom dia! Mais um Faísca tá on na área. Numa véspera de um jogão. Com certeza a equipe mais sólida do futebol brasileiro dos últimos 3 anos. O Palmeiras do Abel Ferreira. É isso mesmo. O Palmeiras ganhou um sobrenome. Há 34 meses, há quase 3 anos, é o Palmeiras do Abel Ferreira. Uma equipe fortíssima que o técnico Ramon Dias vai precisar ter muito cuidado à maneira que vai enfrentar esse Palmeiras. Hoje, no meu Faísca tá on, eu vou tentar passar para vocês algumas variáveis desse Palmeiras. Por que esse Palmeiras é tão forte dentro de casa e fora de casa? E como que o Vasco tem que tomar cuidado e, infelizmente, como que os desfalques que o Vasco vai ter na partida de amanhã podem aí impactar no resultado final. Enfim, galera, enquanto toca a guitarrinha, vou pedir um favor para você. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para fortalecer o nosso trabalho aqui no Atenção Vascaínos. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, o técnico do Vasco, Ramon Dias, amanhã terá o seu principal desafio à frente do Vasco. Vai enfrentar a equipe que menos oscila no futebol brasileiro nos últimos anos. Uma equipe que tem o mesmo treinador desde outubro de 2020. Algo quase que inimaginável no futebol brasileiro. Claro que esse tempo todo à frente do Abel do Palmeiras é pela questão da quantidade de vitórias, de títulos, um trabalho consolidado. Um técnico que quando chegou por aqui desconhecido, muita gente não entendeu essa movimentação do Palmeiras no mercado à época, e ele se mostrou com a conquista de 2 Libertadores, conquista de Campeonato Brasileiro, conquista de Copa do Brasil, conquista de Campeonato Estadual, enfim, tudo aquilo que o Abel disputou com a camisa do Palmeiras, com exceção do Mundial, em algum momento ele venceu. Venceu e convenceu. Uma equipe que é pragmática, uma equipe que é feita para vencer. Só para o torcedor ter uma ideia do feito do Abel Ferreira à frente da equipe do Palmeiras, desde que ele chegou no Palmeiras, o torcedor tem ideia de quantos treinadores o Vasco já teve? Eu falo e fico até rindo, porque é um absurdo. O Vasco teve 2 dígitos, 10 treinadores desde a hora que o Abel Ferreira chegou no Palmeiras, passaram pela equipe do Vasco. A gente vem lá com Sapinto, Vanderlei Luxemburgo, Jorginho, Lisca, Fernando Diniz, Zé Ricardo, Maurício Souza, Barbieri e agora, por fim, o Ramon Dias. Desculpa se eu esqueci de alguém aí, mas só para o torcedor ter uma ideia, eu fiz a pesquisa essa semana, foram 10 nomes e de todos os mais variados tipos de trabalho. Você tem cara igual o Lisca, que é o cara do vestiário, o cara que pega junto. Você tem o estrategista, o cara que gosta da bola, igual o Fernando Diniz. A gente teve o Marcelo Cabo, que em algum momento foi o inimigo da bola, que tinha aquela história de jogar apenas por uma bola. Você tinha todos os modelos. O pragmático também, Zé Ricardo, que gostava de jogar aí às vezes até com 4 laterais, buscando só o gol. Então o Vasco foi essa mudança de estilo, de modelo de jogo, e o Palmeiras não. O Palmeiras tem o Abel Ferreira. Só que essa programação desse Palmeiras vencedor é um Palmeiras camaleão. E se a gente parar para pensar, para que um Palmeiras mais camaleão do que foi na partida dessa semana contra o Deportivo Pereira, pela Libertadores da América, em que numa fase de quartas de final de Libertadores, você vai no campo do adversário, coloca 4-0 e dá tchauzinho. O tchauzinho até que demorou um pouco, né? Porque o Palmeiras teve um problema aí com o voo e isso até tá deixando aí, instigando nós todos para saber com qual Palmeiras virá para cima do Vasco. Mas o que precisa ficar claro é que esse Palmeiras, ele é programado e ele tem antídotos para vários modelos de jogo. Quando você tem 3 anos à frente de um clube, você tem essa possibilidade de armar essa equipe de diversas maneiras e você tem tudo aquilo que foi passado para o elenco treinado num determinado momento. Por exemplo, no jogo da última quarta-feira, o Palmeiras aí que vinha com o Dudu de um lado, Arthur do outro, o Rony sendo esse centroavante aí que faz esse facão, que empurra essa zaga para trás para gerar um espaço
pro Veiga trabalhar entre linhas ali, o que fez o Abel? Uma mudança que ninguém entendeu. Colocou o Marcos Rocha na lateral direita para fazer essa saída de 3, ele que é um cara que em algumas vezes já fez esse terceiro zagueiro no Palmeiras, colocou o Mike lá na ponta direita, sacou o Arthur da equipe e acabou deixando o Rony e o Dudu do outro lado. Então assim, tudo aquilo que o Abel faz é algo que foi treinado. Porque são 34 meses, faltam 2 meses para completar aí 3 anos à frente do Palmeiras, de um trabalho sólido. E se você perceber, o Palmeiras vai perdendo jogadores, não consegue repor a altura, mas vai buscando até na própria base jogadores que vão se encaixando nesse modelo. Isso acaba causando um conforto àqueles que vão entrando. Aí você que está me assistindo aí do outro lado deve estar pensando assim, tá, Faísca, mas hoje tu tá fazendo um Faísca Taon do Palmeiras ou do Vasco? Não, é apenas para deixar claro o tamanho do desafio que o Ramon Dias tem no jogo de amanhã. Porque a gente não sabe que Palmeiras vem, a gente só tem uma certeza, o Palmeiras que vem é um Palmeiras forte, independente de nomes. Eu sempre brinco com os meus amigos que, por exemplo, o Rony, que acabou de ser até convocado para a seleção brasileira aí nessa passagem do Ramon Menezes, em qual grande equipe da Europa o Rony seria titular? Sendo que ele é o centroavante titular da principal equipe da América nos últimos anos. Nenhuma. Por quê? Porque existe um trabalho sólido, que dá conforto, que existe uma ideia, que esses jogadores acabam sendo extraídos, o seu futebol, o máximo. Então o Ramon Dias amanhã tem essa tarefa. E falando agora desse Vasco que enfrenta esse Palmeiras, eu tenho uma preocupação muito grande com o parceiro da zaga do Medel. Não tinha um momento pior para o Léo levar esse terceiro cartão amarelo. Porque essa equipe do Palmeiras é uma equipe muito rápida. E a gente não pode desconectar essa velocidade do Palmeiras com a grama sintética. E o Vasco hoje não tem no seu elenco nenhum jogador, mas nem parecido com as características do Léo para poder fazer essa zaga com o Medel. Quais são as possibilidades que a gente tem ali? A troca pura e simples pelo Capasso, que é um jogador de muito vigor físico, um jogador muito bom no jogo aéreo, só que não tem a qualidade, a velocidade do Léo para poder sair, fazer uma cobertura, tirar as costas ali do Piton quando o Piton for para o ataque. Me preocupe muito. Ele jogou pelo lado esquerdo do lado do Tucumã, mas não é a mesma coisa que você ter um canhoto com agilidade e com a velocidade do Léo. A outra possibilidade, quem sabe, é o Puma voltar à lateral direita com o Robson fazendo a zaga aí com o Medel. Aí já preocupa porque faz um bom tempo que o Puma não joga, né? E não joga bem. Então durante a semana com os treinamentos, eu não sei se o Ramon conseguiu melhorar aí o rendimento do Puma para poder colocar o Robson na zaga. Zagueiro canhoto, a gente tem o menino da base que infelizmente contra o Atlético Paranaense, infelizmente não foi tão bem assim e também é lento para um jogo dessa velocidade. Então o que o técnico Ramon Dias amanhã vai precisar ter bem claro para parar esse Palmeiras, principalmente no contra-ataque, e isso começa lá no Verratti. O Vasco vai ter que tirar a velocidade do Palmeiras. E como que faz isso? Tendo um perde e pressiona muito agressivo. O Vasco vai precisar muito amanhã que os seus beiradas, tem a questão do Orediano que volta da suspensão, eu continuaria com o Serginho de um lado e o Peck do outro, porque a gente vai precisar picotar o jogo todo. Se deixar esse Palmeiras arrastar, que a bola chega ali no meio, o Gabriel Menino é uma peça que provavelmente vai jogar, o Zé Rafael está suspenso, então entra o Richard Rios, outro grande volante que dá velocidade. O Vasco tem que impedir que essa bola chegue. Eu não sei quem serão os extremas do Palmeiras amanhã, se joga o Dudu, se joga o Arthur, se vem o Breno Lopes, enfim, a gente tem que entender que Palmeiras que vem, mas independente do jogador, o Vasco tem que dificultar que essa bola chegue nesses extremas, para eles imprimirem essa velocidade para cima dessa zaga do Vasco, que querendo ou não será uma zaga lenta. Então, tanto a lateral direita quanto a zaga pelo lado esquerdo não poderão de maneira nenhuma ficar exposta. Olha, torcedor, tem jogadores no elenco do Vasco que a gente até esquece porque um bom tempo não são aproveitados. Por exemplo, o Paulo Henrique é uma pena que jogou tão pouco com a camisa do Vasco.
Acho que só aquele amistoso contra o Atlético, antes de começar o Brasileiro, que ele demonstrou algum tipo de qualidade. Porque num campo tão rápido como é o do Palmeiras, para pegar esses atacantes velozes, ele que é um jogador que se caracteriza pela velocidade, se o Ramon Dias tivesse a plena confiança num jogador que nem ele, poderia amanhã ocupar esse lado. Só que assim, é uma incógnita muito grande. Eu só tô supondo aqui, eu não tô pedindo a escalação. Eu tô dizendo que se em algum momento, daqui a pouco, o Ramon Dias acaba optando por um jogador igual o Paulo Henrique da lateral direita, é por essas questões que esse jogo contra o Palmeiras, especificamente, acaba pedindo. Porque é um jogo de muita intensidade, um jogo de muita velocidade, que a gente vai precisar de um perde-pressiona muito grande e procurar quebrar o ritmo da partida. Por isso que é importante amanhã, Praxedes, que é aquele jogador que domina, que vem, que toca no volante, que saca. Paulinho também nessa recomposição pelo lado direito. Enfim, quando você enfrenta uma equipe programada para vencer e com a qualidade que tem o Palmeiras, se você der o mínimo de possibilidade, esse Palmeiras vem e mata o jogo. Até numa bola parada, por exemplo, com o Gustavo Gomes, com o Murilo, dois grandes cabeceadores. Aí que vem de bola parada. Aí que vem, por exemplo, a utilidade de um Verratti no escanteio defensivo, um Capasso que se for ele o jogador a jogar, porque o Medel tem uma baixa estatura, infelizmente. Enfim, é uma série de coisas que o Ramon Dias e o Emiliano Dias precisam pensar para o jogo de amanhã. E é um jogo que, dentre os 19 adversários que existem no Campeonato Brasileiro, eu acho que é a pior equipe para se enfrentar fora de casa. Porque é uma equipe que tem inúmeras possibilidades de te atacar pela formatação do trabalho do Abel, que hoje é um trabalho muito consolidado. Então, por isso que hoje eu fiz questão de trazer aqui para você todas essas variações que o Palmeiras apresenta e tentar ter do lado de cá um antídoto do Vasco. Para encerrar hoje minha participação aqui no Faísca Tá On, quem tiver a oportunidade de fazer a leitura desse livro aqui do Abel Ferreira, do Cabeça Fria, Coração Quente, aqui tem o plano de jogo dele em várias partidas no ano que o Palmeiras foi campeão da Libertadores, inclusive contra o Flamengo. E também começa lá no jogo contra o Santos, já nas quartas de final. Então assim, para cada jogo, a semana do Palmeiras é dedicada para aquele adversário. E é isso que o técnico Ramon Dias precisava fazer nessa semana, ele que teve uma semana cheia. Tentar se debruçar sobre essa equipe do Palmeiras e entender cada movimentação, cada movimento, que são várias. Então é um jogo mesmo que precisa estar muito ligado. Beleza, torcedor? Essa foi a minha resenha hoje por aqui. Por favor, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais e amanhã a gente se encontra aqui no melhor pré-jogo do torcedor vascaíno, 17h45. A gente vai estar aqui, o Flávio Dias, direto do Allianz, eu, Rafael Ribeiro, Emerson Rocha, todo mundo aqui ligadinho para o Vasco continuar pegando e tendo essa retomada no Campeonato Brasileiro. Abraço, galera! Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!